Boa tarde, vamos dar início à 12ª mentoria da trilha 4. Hoje falando de consultas em bancos de dados. Na aula passada a gente falou sobre... Eu tenho costume de falar aula, né? Depois de professor, mas na mentoria passada, né? A gente começou falando de manipulação de banco de dados, né? Então a gente viu como inserir, como excluir, né? Como atualizar. E aí eu deixei só as consultas para hoje, né? Daí no final também eu quero mostrar um projetinho de como ficaria isso tudo junto, integrado, né? As consultas e a manipulação também do banco. Então, as consultas em banco. Então, consultas em bancos de dados, essas consultas em bancos de dados são a base para interagir com seus dados armazenados em sistemas de gerenciamento de bancos de dados, né? Um SGBD, como o MySQL, que é o que a gente viu na mentoria passada e vai ver hoje também, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. Utilizando a linguagem SQL, né, a gente pode realizar diversas operações, como a gente vai ver. As consultas, não existem, assim, muitos comandos, né, assim, para a gente ter que aprender muita variedade. O que difere uma consulta da outra é a forma que tu vai agrupar, a lógica que tu vai usar para extrair uma melhor consulta do banco ou não, né? A combinação de recursinhos ali que o SQL nos dá, a combinação deles é que vai te trazer uma consulta melhor ou pior, né? Mais elaborada ou não. Ou falando de outra forma, né? Ou que te satisfaça mais ou menos, né? Essa consulta agora sim tá legal, essa não. Claro que também depois, né, em sistemas grandes, vem a questão do desempenho, né? Quanto tempo essa consulta demora para retornar, até quando a gente faz as consultinhas lá no Champ, essas consultas simples, ele diz que tantas linhas do banco foram afetadas em tantos milissegundos, né? Ele nos dá um tempo. Então, a gente também observa isso, né? Quando a gente for pensar em desempenho das consultas. Obter os dados, né? Então, como é que a gente obtém os dados que estão gravados lá no banco? A gente foi lá, criou as tabelas, populou, né? Atualizou o que tinha que atualizar, deixou bonitinho lá para ser utilizado. Então, para a gente fazer as consultas, para a gente selecionar registros, a gente utiliza o comando que eu acho que é o mais famoso do SQL, que é o select, né? Para recuperar dados específicos de tabelas. A gente sempre vai escutar a palavra recuperar. Recuperar seria buscar os dados que estão guardados no banco, né? E mostrar em algum lugar. Isso seria o recuperar, né? Mas é uma consulta, porque no select, se a gente for traduzir, né, eu vou selecionar alguns dados, né, que estão no banco para fazer alguma manipulação, fazer alguma coisa com eles. Para filtrar esses dados nessa consulta, nesta seleção, a gente especifica uma cláusula com o where, né, para filtrar alguns registros, porque depois a gente vai ver, né, na sequência. A gente pode ter uma consulta simples, que a gente pode dizer assim, me traz todos os registros da tabela clientes. Né? Lembrando de novo que cada registro é o cadastro, se a tabela é clientes, né? Cada registro seria o cadastro de um cliente. Então, eu posso dizer assim, seleciona tudo da tabela clientes. Ele me traria todos os clientes. Mas eu posso, por exemplo, com essa cláusula, fazer um filtro, né? Seleciona todos os clientes onde o ID é igual a 1, né? A chave primária é igual a 1, onde o nome é igual a José, por exemplo, onde a idade é maior que 35. Então, com a cláusula where, eu consigo especificar, né, quais linhas eu quero trazer. Posso filtrar, né, quais linhas eu quero trazer, quais dados eu quero ver. E também posso ordenar, né? Utilizamos a cláusula order by para organizar os registros em ordem crescente ou decrescente. Se eu não estiver usando o autoincremento lá do Champ que a gente viu, e nos vídeos também tem essas explicações no material que eu coloquei, que se tu não colocar aquele autoincremente, né, de repente tu está usando uma chave primária diferente de uma sequência,
e tu gostaria de organizar isso de alguma forma, a gente tem esse comando order by, né, que ele tenta organizar os dados em uma forma crescente e em uma forma decrescente. Eu digo tenta porque, por exemplo, se fosse um CPF, ele colocaria meio que em uma ordem crescente, né, os valores. Claro que vai ter algum dado que a gente não vai conseguir organizar com esse order by, mas, por exemplo, eu posso organizar também por nome, né? Ordenar por nome em ordem crescente. Quero ver o nome de todos os meus clientes, mas em ordem crescente, né? Porque eles vão ser cadastrados ali na tabela. Pode ser a Maria primeiro, depois o José, depois o Fábio, depois a Ana. Quero ver todos os meus clientes ordenados por nome, então posso também ordenar esses resultados, né, por nome. Quero ordenar pela chave primária, que nem eu estava falando, né? Ele vai mostrar do primeiro ao último. Pela chave primária não fez muito sentido, né? E a princípio, se a gente tiver autoincremento, o autoincremento ela já vai ordenar sozinha. Mas por nome, né? Por idade, por salário, né? Aí depende do que a gente quer ver. O Command Select é a porta de entrada para o mundo das consultas, então, né, no SQL. Ele permite que se recupere dados específicos de um ou mais bancos de dados, possibilitando análise, manipulação e visualização de informações cruciais para os projetos. A anatomia do comando select, ele se divide basicamente em três partes, né, ou duas, né? Duas, a princípio duas, que é o select, né? A cláusula select, que define quais colunas ou expressões você deve recuperar. E a que eu estava falando antes, né? E o from, que é da onde. Esse asterisco aqui, que ficou bem pertinho aqui, mas acho que dá para ver, utiliza seu asterisco para selecionar todas as colunas de uma tabela. Então, por exemplo, se eu quero selecionar toda a tabela, não quero especificar nada, eu quero ver tudo que a tabela tem. Eu vou usar o select, o asterisco no lugar desse nome do e-mail, o from e a tabela que eu quero consultar. Nessa consulta que está aqui, eu estou selecionando o nome e o e-mail da tabela cliente. Então, essa consulta me mostraria, né, somente o nome dos clientes e os seus respectivos e-mails. Então, depois do select, eu começo a colocar o que eu quero filtrar, né? Quais as consultas que eu quero ver, quais os dados que eu quero recuperar. Então, eu posso colocar uma lista aqui, né, de campos, ou para eu não perder tempo, se eu quiser ver tudo, eu boto simplesmente select asterisco from clientes, que é como quando a gente abre o Champ, já vem a consulta padrão, né? Já está lá mostrando a consulta padrão. Depois eu posso mostrar para relembrar. Aí depois a cláusula from, né, que é sempre da onde, que especifica a tabela da qual os dados serão exibidos e pode ser utilizada com várias tabelas para junções. A gente vai ver em seguida as junções, mas assim, sempre que eu usar o select, eu tenho que dizer da onde, né, que eu vou, de quem que eu quero fazer a consulta. Eu posso também usar da tabela clientes, and aí eu tenho que usar um outro comando, né, para juntar a pedidos, sei lá, outra tabela pedidos. Mas sempre eu vou selecionar alguma coisa de alguém, né? E claro, aí depois, se eu não quiser ver, se eu quiser especificar um pouco mais, eu uso a cláusula where, né? Onde. Eu só quero ver o pessoal de Porto Alegre, então onde a cidade é igual a Porto Alegre. A cláusula where, que é a opcional, né? Filtra os resultados com base em condições específicas. Eu já expliquei tudo antes, vou explicar de novo, né? Porque é intuitivo, né? Aqui no slide eu quis dividir em pedacinhos, mas por intuição a gente já explica tudo junto. Utilizamos operadores lógicos, AND, OR ou NOT, para combinar também condições. Então, eu seleciono, aqui está o asterisco, né? Estou selecionando tudo da tabela clientes, onde a cidade é igual a Porto Alegre e a idade é maior ou igual a 18. Então, eu posso fazer uma lista aqui de testes na cláusula where. Aí, com as mesmas regras lá da lógica, né? Um operador AND para retornar
vai retornar tudo que for verdade nesse teste, tudo que for verdade nesse, né? Porque o end só retorna verdadeiro, né? Só retorna alguma coisa se todos os testes forem verdade. Se eu quiser que apenas um dos dois seja verdade, eu utilizaria o OR, né? Que é a regra do OU. Se eu tiver o operador OU, pelo menos um dos dois testes retorna verdadeiro, né? Aliás, para o OU ser verdadeiro, apenas um dos testes sendo verdadeiro, ele já retorna tudo como verdadeiro. E o AND é o contrário, né? Para o AND retornar verdadeiro, ele tem que ter todas as condições verdadeiras. Ou negar algum valor também, né? O operador NOT, se o teste é verdade, com o NOT ele nega. Seria, eu quero o contrário de alguma coisa. Né? Eu quero mostrar o contrário de alguma coisa que eu tenho no banco. Por exemplo. Podemos aprimorar as cláusulas com consultas adicionais, né? A cláusula OWHERE. Então, como eu falei antes lá no início, o que vai diferenciar uma consulta da outra, né, é a lógica e a combinação que a gente vai fazer de recursos que o SQL tem. Então, por exemplo, aqui o order by ordena os resultados por uma ou mais colunas, né, que a gente já tinha visto, crescente ou decrescente. O limit, que limita o número de registros retornados. O offset, que define um ponto de partida para a seleção de registros, né? Quero que seja a partir de tal data, sei lá. Ou a partir do registro 20. Por grupo, group by, né? Agrupa os resultados por colunas específicas. E o having, que filtra resultados agrupados por critérios específicos. Então, eu posso juntar tudo isso numa consulta. Aí as consultas vão deixando de ser simples para serem consultas mais avançadas, né? Por exemplo, aqui, eu estou selecionando a categoria e o título. O count, ele conta, é uma função, né? Então, ele conta ocorrências. E quando eu uso esse as e mais um título aqui, eu estou dizendo que eu estou criando um apelido temporário para mostrar o resultado do count. Essa expressão, esse título que eu colocar aqui, ele vai ser só mostrado na tela, só mostrado na consulta. Ele não vai ser colocado na tabela, né? Ele não vai mexer na estrutura da tabela. É como se eu criasse um campo a mais, né, na resposta da consulta, só para mostrar o valor da função. E assim para todas as funções quando eu usar o as. Se eu não usar o as, quantidade de exemplares, ele vai mostrar a categoria, o título e 20, por exemplo, né? Que vão ser as categorias e títulos que ele encontrou. Que é uma função que conta, né? Aqui ele está dizendo para contar tudo. Então, ele vai contar todos os registros, né? Que a consulta retornar. Da tabela livros, né? Então, vou selecionar a categoria, título e vou contar a quantidade de exemplares, né? Ele vai mostrar uma coluninha, quantidade de exemplares. Da tabela livros, onde a data de publicação é maior ou igual à data de 1º de janeiro de 23. Então, notem que também dá para usar o operador relacional, né? Como a gente usa lá no if, como a gente usa lá no while, né? No for. Os testes lógicos também podem ser incluídos aqui no SQL. Então, onde a data de publicação é maior que 1º de janeiro e a quantidade disponível for maior que 10. Eu estou com trava-língua hoje, hoje estou meio enrolado. Agrupados por categoria e título, tendo a quantidade de notem que eu estou meio que traduzindo, né? Porque, para mim, Rafaela, fica mais fácil de assimilar quando eu traduzo o comando para o português, né? Claro que a gente não deveria fazer isso, porque a linguagem é inglês, como as outras, né? Mas parece que, para mim, né? Isso é uma forma que eu aprendo. Parece que, para mim, eu me ouvindo falar em português dessa forma que eu estou falando, explicando, fica mais fácil de entender, né? Eu tendo como exemplares a quantidade maior que 10. Então, por exemplo, se eu falar having, quantidade de exemplares maior que 10,
talvez eu não me lembre, não lembro exatamente o que o Having faz, né? Mas aí isso é um jeito meu. Ordenados, né? Order by, ordenados por título, de forma ascendente, de forma crescente, né? Esse ASCII aqui também é um comandinho do SQL, que quando a gente usa o order by, né, que ordena, para dizer se ele é crescente ou decrescente, a gente usa uma palavra reservada. Para dizer que é crescente, a gente usa o ESC, e para dizer que é decrescente, a gente usa DESC, não DEC, é DESC mesmo, tá? E um limite de linhas de sim. Então, notem, né, que eu juntei todo mundo aqui em uma consulta. Lívia, se tu quiser falar, tu me para, né, porque senão eu falo sem parar, tu já me conhece. Não, tudo bem, pode deixar. Se tu quiser fazer alguma pergunta sobre alguma coisa. Tá bom. A pessoa se empolga, né? Então, para manipular dados, né, como a gente viu aí juntando as consultas com as consultas de hoje, com os que a gente viu na aula passada, a gente faz toda a manipulação do banco, né? A gente faz a inserção de registros, depois a gente faz a seleção desses registros para ver, né, como os dados estão, para consultar os dados, a gente pode fazer a manipulação, a atualização, desculpa, em cima desses dados, e também pode fazer alguma exclusão desses dados, né? Uma manipulação de banco de dados, assim dizendo de forma geral, seria com esses 4 comandos aqui, que é o CRUD que a gente chama também, né? Leitura, que seria o select, aliás, create, o CRUD é o create, o read, o update e o delete, né? Que é a forma mais famosa aí que o pessoal chama de fazer a manipulação do banco de dados. A combinação de dados. Então, a gente também pode combinar dados juntando tabelas, né? Não só selecionando de uma em uma. Então, a gente pode fazer junções de tabelas. Nas junções, combinamos dados de várias tabelas usando comandos como join e union. Join, junção e união, né? E subconsultas, né? Que a gente utiliza consultas dentro de outras consultas para obter resultados mais complexos. Então, dentro de um select, eu posso combinar mais um select. Mais adiante tem outro exemplo mais completo. Né? Posso colocar um select dentro de outro select. Eu posso fazer a união também de tudo, né? De várias tabelas ao mesmo tempo para obter algum resultado. Por exemplo, aqui eu estou selecionando a ID pedido, a data do pedido, nome, cidade, valor da tabela pedidos. Esse ASP aqui como se a gente colocasse um prefixo para a tabela, para não precisar ficar escrevendo todo o nome da tabela, né? Toda hora. E aqui eu estou colocando o inner join, que é a junção de clientes, como se. Então, onde o cliente, aí a condição, né? Onde o ID do cliente vai ser onde o ID do pedido, porque tem o P, né? O apelido do P aqui. O PID cliente recebe o CID cliente. Recebe não, é igual. Onde o PID cliente é igual ao PID cliente é igual ao CID cliente, ordenado por data de pedido. Nessa consulta aqui, eu estou comparando os dois IDs, da tabela pedido e da tabela cliente. Então, estou unindo, né? Estou fazendo a junção das duas tabelas para também obter um resultado. Então, eu também posso fazer essas combinações, né, para combinar dados, comparar dados, né, nas consultas. A gente também pode analisar dados, né, com as funções de agregação. Então, utilizamos funções como count, que conta, né, naquele outro exemplo ela estava lá, o sum, que faz a soma, o AVG, que não é o antivírus, é o cálculo da média, e max. E aqui também eu não coloquei, mas a gente também tem o min. O max, ele retorna em uma consulta o maior valor de um intervalo, né, ou o maior valor de uma tabela.
A gente vai especificar uma coluna e pedir para ele verificar, por exemplo, qual é o max salário dos clientes, quem é que tem o maior salário. E pode usar o min também, né, para ver quem ganha menos, para ver qual é o menor salário, por exemplo, né, para resumir e analisar seus dados. Então, a gente pode usar essas funções para ajudar, né, nessas consultas. Agrupamos dados por categorias usando também o comando group by, né, daí aqui falando de novo do group by. Então, nota como as nossas consultas elas podem evoluir, né? Aqui eu estou selecionando, contando os pedidos, somando o valor total dos pedidos, fazendo a média dos pedidos e vendo qual foi o valor máximo de venda, né, desses pedidos. Da tabela pedidos, onde a data do pedido é maior que 1º de junho de 2024. E a data do pedido é menor que 10 de junho. Então, entre o dia 1º e o dia 10, né? Ali meio que conta um intervalo. Então, nota como eu posso fazer uma combinação de valores, né? Usando essas funções para obter resultados rápidos ali. Porque eu poderia consultar select o valor total dos pedidos. Aí ele me retornaria o valor total dos pedidos. Depois select pediria para teria que somar, né, todos os pedidos que foram feitos e depois dividir pelo número total de pedidos, né, para calcular uma média. Então, notem como o uso das funções e usando elas juntas, né, como isso me retorna uma resposta mais rápida, né. Que daí, de novo, lembrando, né, tudo na vida é rapidez, é tempo e dinheiro, né, então, e desempenho. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. E a outra aqui do lado, né, um pouquinho mais aprimorada, né? Estou selecionando a região, contando a quantidade de pedidos, somando o valor total, fazendo a média dos valores totais. Aí só lembrando, né, que essa quantidade seria para mostrar na consulta, né, o resultado das funções em um campo, com um nome. Mas se eu não usar esse ES aqui, funciona também, tá? Da tabela pedidos, que vai ser unida, né, o inner join com clientes, onde eu quero comparar se o ID do cliente é igual ao ID do pedido, ao contrário, né, se o ID do pedido é igual ao ID do cliente, unindo essa resposta dessa consulta aqui, né, desse primeiro inner join, com um segundo inner join aqui, agora com regiões, né, fazendo também a comparação do ID da região com o ID do cliente, ó, aqui tem o C, né, do cliente e das regiões, onde a data do pedido é maior ou igual a 1º de junho e menor ou igual a 10 de junho, agrupados por região e agrupados por ticket médio em ordem decrescente, que é o 10 que eu tinha comentado antes. Então, olha como eu posso fazer ali uma mistureba, né, de coisa para obter o resultado. Por isso que eu falei que depende da lógica, né, de quem está montando a consulta. De como, né, sei lá, num site teu, tu vai bolar a resposta para o usuário, né, que o usuário queira obter lá em alguma coisa, por exemplo. Ou numa empresa, né, se for trabalhar com banco de dados. E aí a gente tem as consultas avançadas. Se a gente olhar isso aqui, nossa, né, isso aqui já parece uma consulta avançada, mas não, tem mais avançada que isso ainda. As consultas avançadas referem-se às técnicas sofisticadas de recuperação de dados em sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que vão além das consultas simples. Elas são usadas para obter insights mais complexos e detalhados dos bancos, dos dados armazenados em um banco de dados. Essas consultas geralmente envolvem o uso de várias operações SQL e podem incluir funções agregadas, né, sum, count, max, min, magnitude view, as junções, que são os joins, subconsultas, que é uma consulta dentro da outra, expressões de tabela comum, o CTS, que eles chamam, funções de janela e entre outras.
Os joins a gente viu ali, né, que combinam registros de duas ou mais tabelas com base em um campo comum entre elas. Então, eu comparo, por exemplo, IDs, normalmente. As subconsultas são consultas alinhadas dentro de uma outra consulta. Elas podem ser usadas em diversas cláusulas, como select, from, where e have. Where e have. E as funções agregadas, né, aquelas que a gente viu, realizam cálculos em um conjunto de valores que retornam um único valor. Sempre que eu usar, né, uma função agregada, que a gente chama, ela vai retornar um único valor para a gente. Então, sum, calcula a soma, a VG é a média, count conta número de valores, max retorna o valor máximo e o min retorna o valor mínimo. As expressões de tabelas comuns, que é o CTIS, são subconsultas nomeadas definidas dentro da cláusula if. Elas melhoram a legibilidade e a organização das consultas complexas. Então, antes de fazer uma consulta, eu posso filtrar alguma coisa da tabela e usar depois, como se fosse o filtro do Excel, usar esse filtro na minha consulta. Então, aqui eu estou if Salles CTE, né? Como essa consulta, então vou selecionar o ID da pessoa, fazer uma soma da tabela Salles agrupados por ID de pessoas. E aí o resultado dessa consulta eu vou fazer outra consulta em cima. Então aqui eu estou selecionando o Salles Person ID e o total de Salles. Eu me esqueci o que é Salles em inglês agora. Da tabela Salles CTE, que é lá de cima, Dá né? licença, eu acho que é vendas. Vendas, então tá. Né, pelos campos aqui faz sentido. Tem palavras em inglês assim que eu me esqueço às vezes completamente por mais que tenha visto já elas, eu não gravo, sei. É uma falha aí no processador. Que Salles a gente já vê, né? Tem até o Salles Forces lá, enfim. Já vi essa palavra, mas nunca decoro o que ela é. Mas então a gente pode criar, né, aí depois que a gente cria e faz essa primeira consulta com o if, a gente pode fazer outra, né, em cima dessa consulta que foi feita lá no if. Então, são coisas, né, que a gente pode combinar. As funções de janela do Window Function, né, que a gente chama. Funções de janela realizam cálculos sobre um conjunto de linhas relacionadas à linha atual. São funções de janela que podem ser usadas para realizar cálculos e análises avançadas em conjuntos de dados fornecendo insights adicionais. Então, nota que sempre tem esse insights, né? Esses recursos servem para a gente melhorar, né, as consultas. Aí, que nem eu falei, né? Depende da lógica de quem cria a consulta para fazer uma melhor combinação. Mas o raw number atribui o número sequencial a cada linha dentro da partição. O ranking atribui um ranking a cada linha dentro da partição com lacunas em valores iguais. O dense rank atribui um ranking sem lacunas para valores iguais. O n-title divide as linhas ordenadas em um número específico de grupos aproximadamente iguais. Isso no retorno das consultas, né? E o lead, o lag acessam dados de uma linha anterior ou posterior. Então, são como se fossem pequenos métodos, né, que a gente pode usar para melhorar as consultas. E o Heavy, né, que a gente já vinha falando já dele, que também faz parte das consultas avançadas, né, que é usada para filtrar grupo de dados após a aplicação de funções agregadas. Então, diferente da cláusula where, que filtra linhas antes da agregação, o Heavy filtra após a agregação. O where, ele vai dizer de onde, e depois o Heavy vai fazer esse filtro em cima do onde, né? Digamos assim. A gente também tem consultas recursivas, né? Consultas recursivas são usadas para trabalhar com dados hierárquicos, como estruturas de árvore. Então, eu faço aquele mesmo if que eu vi lá no outro slide, né? Mas aí dizendo que ele é recursivo,
e faço a consulta que eu quero, né? Vou selecionar aqui empregado, gerente, e o nome do empregado, da tabela empregado, onde o ID do gerente é nulo, fazendo uma união com outra tabela aqui, fazendo a união, outra tabela não, fazendo a união com outra consulta em cima do próprio empregado. E depois eu vou selecionar esse org chat, né, para mostrar essas duas consultas, os dois resultados, né, de forma junta. É que chega num ponto que isso quase dá um nó, né, mas assim, eu faço uma consulta que eu vou unir com outra consulta e depois eu mostro essa consulta toda junta. Mais ou menos nesse sentido. Esses exemplos aqui, né, tem na documentação do SQL lá, para quem quiser estudar mais a fundo, né, a gente vai ver que depois no projetinho ali não precisa de tanto, a não ser que, claro, que tu trabalhe numa empresa, né, que tem um grande banco de dados e que precisa de resultados bem elaborados, aí tu vai usar essas consultas avançadas, né. Aí aqui tem um exemplo de consulta avançada. Vamos criar uma consulta avançada que realiza as seguintes tarefas. Lista o total de vendas por cada vendedor, incluindo o valor total vendido, né, pensando numa loja. Determina a posição, o ranking, né, dos vendedores com base no valor total vendido. Exibe o produto mais vendido e a quantidade mais vendida. Calcula a média de vendas diárias e utiliza uma CTE para calcular o total de vendas por categoria de produto. Então, olha aqui que quanta coisa a gente pode fazer, né? Se a gente pensar numa loja, né? Isso aqui seria meio que a rotina, né? De uma loja na hora, sei lá, de fechar o caixa, para ter essas informações, né? De como foi o dia da loja. Então, eu vou criar uma categoria Sales, né? Para criar o CTE. Eu vou selecionar a categoria, vou somar o total ali de vendas, né? Da tabela vendas. Vou unir com o produto para conseguir exibir o produto mais vendido e a quantidade mais vendida. E depois, aqui eu estou agrupando por categoria. Aqui eu acho que depois só lá no PDF tu consegue enxergar, porque nem eu também estou conseguindo enxergar. Mas enfim, com essas duas consultas aqui, né, apenas com esse código e com este, a gente consegue fazer todas essas operações aqui, de listar, determinar, exibir, calcular e utilizar uma CTE para ver, para separar por categoria, né? Então, o código não é muito grande, mas a lógica, né, que é usada ali na combinação de comandos, se a gente olhar ali, tem várias coisas sendo usadas de novo, né? Eu estou usando um select, que depois eu estou usando um select dentro do outro select, estou agrupando, estou ordenando, né? Estou usando as cláusulas where para fazer combinações, estou unindo tabelas e agrupando. Então, tudo que a gente falou antes, né? Mas usando, depois usando de novo, reaproveitando o que foi usado. Que nem eu falei, né? Não são muitos comandos do SQL. O poder mesmo que a linguagem traz é a combinação deles. Já falei isso um monte de vezes, né? E aqui daí tem a explicação da consulta, né? Como aquele código lá foi elaborado. Dá para ter uma ideia. Lá no PDF daí não fica comidinho assim, vai ficar melhor. E aí, como eu te falei, né? Eu fiquei um tempo procurando um CRUD, né? Porque o CRUD é a base, seria a base, né? De um site, assim, para tu poder cadastrar alguma coisa, para a pessoa entrar, se cadastrar, ou para tu mesmo cadastrar, né? Mas, e depois tu poder atualizar, tu poder excluir, né? E fazer a conexão desse front com esse banco de dados, né? Fazer essa conexão. E aí eu achei um vídeo, que eu até deixei o link no material, que ele explica tão bem e de forma tão simples, porque assim, quando a gente começa a estudar, muitas pessoas falando muitas coisas ao mesmo tempo. Aí finalmente encontrei esse santo
esse santo professor, que ele explica de uma forma que eu acho que tu também, Nívia, tu vai entender, assim, porque ele explica muito bem o porquê de cada coisa. Só que, assim, ele vai explicar em PHP, né? Então, o código aqui, vou compartilhar a tela, tem um pouco de PHP, só que também dentro do PHP, a gente também usa JavaScript, né, que a gente já vinha usando, e enfim. Mas por que o PHP? Porque o PHP já tem os métodos prontos para fazer a conexão do banco, né? A gente não precisaria, em JavaScript, por exemplo, desenvolver lógica, né? Então, tem várias coisas ali já direcionadas para o banco, porque o XAMPP lá é em PHP. Então, fica bem mais simples a gente usar o PHP. E não é difícil de usar, né? Vou mostrar aqui, então. Então, começando do início, né? Claro que se tu for reproduzir lá, tem o link do Eliel, que ele explica bem passo a passo esse CRUD. Só um minuto, eu só estou vendo a sua tela do Teams mesmo. Sim, eu né? ainda não só estou te falando. Tá. Então tá. Ele explica também essa parte que eu vou explicar aqui, de como fazer funcionar, né, o XAMPP. Aí, retomando, o XAMPP, ele simula um servidor, né, como se a gente tivesse um site hospedado já na web, né. Mas para isso aqui carregar, ó, porque eu estou olhando, se olhar aqui, eu estou no localhost, né. Esse localhost está com o símbolo do XAMPP, então eu tô trabalhando dentro do XAMPP. É como se eu fizesse, como quando eu uso aquele o Live Server, né? Ele carrega o meu projeto, né, e mostra no navegador. Só que para trabalhar com o XAMPP, o que eu tenho que fazer? Isso o professor lá não explica, tá? No VS Code, eu preciso instalar duas extensões. O IntelliSense, que é do PHP. Agora ele não vai mostrar as últimas que eu baixei. Mas o PHP IntelliSense, isso aqui se tu procurar em qualquer vídeo, sim, como usar o PHP no Visual Studio. Aí ele vai te indicar as extensões corretas. São duas, tá? É o IntelliSense, que é a principal, e tem mais uma que agora não me recordo o nome. Acho que esse aqui é PHP Profile. É, são essas duas aqui, que eu acabei baixando outras, né, aqui, mas agora quem está funcionando exatamente, eu sei que esse IntelliSense aqui é a principal, porque ele me diz, né, quando vai carregar, que que tem a versão tal, não sei o que, se atualiza, né? Mas é essa aqui, mais uma dessas aqui. Mas qualquer vídeo que tu procurar pela informação, qual extensão eu preciso usar no Visual Studio para programar em PHP, tu vai achar, tá? Porque no vídeo que ele explica o CRUD, que ele explica esse projeto, ele não tá no Visual Studio, ele está usando o Sublime, que é outro editor, né? Aí, como eu gosto de usar o Visual Studio, eu queria muito, né, trabalhar no Visual Studio, né? Por isso que eu baixei as extensões. Diferente também do que a gente está acostumado com JavaScript, né? Quando a gente salva ponto .php, fica o elefantinho aqui rosa do lado. Mas aí, para rodar esse projeto lá no XAMPP, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a pasta do projeto, vou abrir aqui em recente, ó. Cadê o projeto aqui? De 200 mil, aqui. Dentro do essa pasta do projeto, ela precisa estar na pasta htdocs que está dentro do XAMPP para rodar. Então, eu vou lá, né, no meu C, aqui no XAMPP, e dentro da pasta htdocs, eu preciso que o meu projeto esteja aqui. Tá? Se ele estiver em qualquer outro lugar, não vai atualizar, não atualiza, né? Vai fazer as alterações aqui, vai salvar, mas ele não vai atualizar no navegador. Então, teu projeto precisa estar dentro do htdocs do XAMPP. Com isso pronto, a gente começa a fazer como a gente estava acostumado, né? Diferente, só vai notar a diferença. Não sei se tu já programou em PHP, Nívia. Essa é a primeira vez? Não, em PHP não. Para mim também eu nunca tinha feito
Sim, isso eu já tinha visto na faculdade, mas nunca tinha feito nada, né? Mas nota, o index, né? A gente precisa ter o index, que é o arquivo principal, é um HTML normal, com tudo que a gente já vem acostumado, né? Claro que eu estou usando o Bootstrap para porque ele ensina ali com o Bootstrap, né, para a gente não perder o foco do que era o vídeo, né? Então ele baixou a CDN aqui e os arquivos de CSS de JavaScript do Bootstrap para fazer a configuração do layout, né? Para colocar o CSS já, não precisar fazer o CSS, para mostrar, né, bonitinho como ele está aqui, ó, assim, responsivo, né, com a telinha do menu aqui, o cadastro de novo usuário, listar e tal. Tudo isso aqui é Bootstrap, né? Os botões e tal, tudo é Bootstrap. Então, nada demais, né? No index é só HTML. E aqui embaixo, aí sim tem um PHP, ó. Aí como é que eu uso o PHP? Eu uso o script PHP no lugar do script do JavaScript, né? Lá, quando a gente quer botar um JavaScript no arquivo, a gente usa um script, que a gente usa um PHP. E nesse exemplo, ele criou um switch que vai escolher qual requisição está sendo feita. Então, quais são as requisições? Novo usuário, listar usuário, né? Esses arquivos que eu tenho aqui, salvar o usuário e editar o usuário. Então, dependendo do que for escolhido aqui nesse menu, né? Novo usuário, listar o usuário e home, ele vai cair nesse switch aqui para ser escolhido. Fecha a tag script, que é só dessa forma, né? Então, eu abri lá o PHP e fechei aqui. O que vai dentro do script, com exceção que a gente vai ver de alguns dólares, né? O cifrão aqui, basicamente é quase a mesma coisa que JavaScript. Aí aqui, claro, se o usuário escolher um novo, né? Que ele quer cadastrar um novo usuário, aqui no caso, se o usuário quer cadastrar um novo usuário, né, quem está usando quer cadastrar alguém novo, então eu vou incluir o arquivo novo usuário, né, .php, que é esse arquivo aqui. E assim para os outros, né? Se eu quiser listar os usuários que já estão cadastrados, ele vai me direcionar para esse listar usuários, né? E assim por diante. Como é que funciona para entender antes, né? Aqui no novo usuário, eu vou cadastrar um usuário, cadastrar Nivea aqui. Primeiro eu vou listar para ver que tu não está aqui, ó. Aqui já são os usuários que eu cadastrei. E se eu quiser cadastrar um novo usuário, né? Cadastrar Nivea aqui. Um e-mail, vou botar o de teste mesmo aqui. A senha 123, super difícil. Uma data de nascimento qualquer aqui também, 1/2 de 2000, por exemplo. E vou enviar. Cadastrado com sucesso. Se eu mandar listar, ele já vai direto para a lista, né? Quando eu cadastro. Tá aqui a Nivea, tá? Então é isso que esses breaks aqui, esses cases, né? Fazem esse direcionamento. No listar usuário, eu estou chamando o meu. Aí entra o tal do CRUD, né? O que acontece daí? Como é que eu faço a conexão com o banco? Antes de mostrar isso aqui. Para fazer a conexão com o banco, eu preciso configurar. Então, aqui nesse config, eu preciso ter um arquivo config PHP com uma tag, né, do PHP aqui, que eu nem fechei ela, inclusive. Que faltou aqui o coisinho aqui. O que eu estou definindo aqui? Estou definindo o host, que é o localhost, né, onde vai ser aberto. O usuário, que vai ser sempre root, por padrão. A senha, que vai ser em branco, né, não vai me pedir senha. E a base de dados, que vai ser o cadastro. Quem é o cadastro? Quem é o cadastro? O cadastro, eu vim lá no painel do Champ, ele explica de forma bem organizada ali também, tu vai entender, tá? Que eu preciso estar, né, com os dois startados aqui, né, isso da aula passada, o Apache e MySQL. Eu vou clicar nesse admin aqui,
E o meu cadastro está aqui, ó. É uma tabela que eu criei aqui no meu SGBD, né? Para cadastrar o que vier lá do front. Então, aqui estão os usuários que eu estava cadastrando lá, inclusive tu, ó. Viu? Então, como eles estão... Aí, como é que acontece isso, né? Então, eu preciso ter essa conexão, esse arquivo de conexão com o banco, né? Dizendo qual a base que eu vou interagir. Essa variável aqui é como se ele dissesse, como se ele dissesse para o programa, né? Fazer a conexão, conexão, como vai ser a conexão. Nesse sentido, é uma classe, né? Aliás, é uma variável específica da linguagem do PHP, que vai criar uma instância do MySQL, né, com esses dados que eu listei ali em cima, tá? O que a gente vai mudar aqui nessas definições? O nome da tabela, né? Aliás, o nome do banco de dados que a gente vai ter. Porque o nome do meu banco, é cadastro, né? E daí dentro do cadastro eu vou ter a tabela usuário. Então aqui na conexão eu vou dizer que eu estou usando o banco de dados cadastro. Eu mexi ele, deixa eu ver se está funcionando. Tá. Não, porque às vezes... ficou fora isso aqui, ó. Porque às vezes tu faz qualquer coisinha e para tudo de funcionar, né? Então, deixa eu comentar. Eu vou deixar assim como estava antes, mas a princípio era para fechar. Eu estava funcionando sem fechar, depois eu vou olhar direitinho. Mas então depois que eu fiz a conexão, eu consigo fazer as inserções, as atualizações, as inclusões. Então, se eu quero cadastrar um novo usuário, nesse arquivo eu tenho um form, né, em HTML. Não sei se tu lembra lá do Bootstrap, mas eu estou usando as classes, né, para deixar os dados bonitinhos depois que eles forem inseridos. Por isso que aparece essa tabela bonitinha aqui, né, quando eu listo os usuários. E que está configurado com Bootstrap, tá? Por isso que aparece esse monte de dados aqui. Mas se eu tirasse as classes, seria um formulário normal, né? Já estou pegando o nome, e-mail, senha, data de nascimento. E aqui eu tenho um botão de enviar. Só que lembra quando a gente falava lá da ação do formulário? Então, a ação vai ser na página salvar. Então, isso aqui é do PHP também, né? Vai ser na página salvar. E o método vai ser post. Então, eu vou colocar esses dados do formulário na página salvar, né? Que é essa salvar usuário aqui. Daí ele vem para cá, né? Daí tem toda uma lógica de conexão. Nesse salvar, o que está acontecendo no salvar? Eu estou inserindo o usuário, né, na tabela. Esses são os campos da tabela lá do banco. Estou usando o SQL, né, um insert na tabela usuários, que tem os campos nome, e-mail, senha e tal, com os valores que ele está recebendo lá do formulário, né? Nome, e-mail, senha e assim por diante. Então, ele inclui, né, ele faz aqui ele escolhe, né, qual é a ação que está sendo requisitada para executar, né? Então, ele tem a opção cadastrar, que ele faz o inserir, ele tem o case editar, onde ele faz um update, lá naquela tabela do banco, e se ele quiser excluir, ele faz um delete. Então, um novo usuário a gente cadastra, salva, no salvar ele escolhe a ação do que ele precisa fazer lá no banco. Nota que é basicamente quase a mesma coisa. Tenho que citar as variáveis, né? Dizer que cada variável vai receber um post no campo determinado, né, da tabela. Aqui também, né, o mais um. E fazer e executar o SQL, né? Daí tu vai dizer qual SQL tu quer executar. No caso de editar, eu estou dando um update. E assim por diante, né? Aí todas aquelas consultas que a gente viu lá, a gente vai colocar nessas consultas aqui do SQL, né?
na execução do SQL. No listar, como eu só quero mostrar o que já tem no banco, ele faz um select. Tá? Então, não é difícil, assim, o que é mais chato só é as requisições. Nota que aqui eu tenho a execução do SQL, tenho a resposta da configuração aqui, né, da conexão com o banco, e aí essa resposta, né, fica com o resultado, essa variável chamada resposta fica com o resultado da consulta no banco, né, com o que foi feito lá no banco. No caso aqui, como eu quero um select, esse query aqui está com esse select. E aí aqui é só uma forma de mostrar, né? Esses aqui seriam os campos da tabela, os títulos, por isso que é TH, isso também lá do Bootstrap, né? E aqui embaixo mostrando linha por linha, né? Ele faz a requisição e executa a consulta em cima de cada linha da tabela. Por isso que eu consigo mostrar, né, linha por linha. O editar e o excluir, eles não têm... o excluir não tem uma página só para ele, né? Porque daí eu posso fazer tudo dentro dessa tabela do salvar aqui mesmo. O editar, ele faz uma consulta também, né? Não. O editar, ele vai fazer a consulta, só que ele vai receber qual é o ID que eu quero fazer, né? Que eu quero modificar. E aí, depois de fazer essa query, depois de fazer essa consulta, né? Porque daí funciona assim. Eu vou escolher, eu não quero editar todo mundo, né? Eu quero escolher apenas uma das linhas. Então, por isso que os botões estão aqui. E a mesma coisa para excluir. Porque quando eu clicar em editar, ele vai chamar de novo o novo usuário, né? O formulário do novo usuário. Só que ele já vai trazer algumas informações. Aqui ele era para ter trazido a data junto, mas por algum motivo que eu ainda não descobri, ele não está trazendo a data, né? E aí eu faria as alterações aqui que eu quisesse. Por exemplo, mudar o nome aqui da Chiquinha, deixar só Chique, sei lá, e enviar, né? Preciso preencher a senha. Se tu não lembrar da senha, tu pode botar uma senha nova aqui, porque como a gente é administrador, né? E aí ele já mostra, né, aqui o Chiquinha sem um pedaço do nome, e assim por diante. Mas que eu quero dizer assim, com essas consultas, uma seleção de dados, né? Seria listar o cadastro de um usuário, a edição e a exclusão, a gente pode fazer muitas coisas, né? Por exemplo, de um site em um banco de dados. A gente pode bolar muitas coisas, né, em um site consultando uma base. Por exemplo, tu pode, não sei o que tu vai fazer no teu trabalho, mas tu pode só consultar, por exemplo, e listar, né? De repente tu não precisa editar nem excluir, ou só cadastrar, mas se tu cadastrar, tu vai querer ver quem está cadastrado, né? Ou não também, né? Ou se o usuário do teu site não pode ver, só tu pode ver. Enfim, aí, né? Mas é nessa forma que funciona. Se tu reproduzir que nem eu fiz, eu te expliquei assim superficialmente, mas eu estou estudando ainda um pouquinho mais as consultas, né? Porque isso aqui um pouco não é ainda muito claro para mim. Eu entendi assim de forma geral o que faz, mas eu quero ainda estudar um pouquinho mais o que cada um faz, né? Porque a gente não estava acostumado a usar isso aqui no JavaScript, porque acaba falando JavaScript na trilha 1, trilha 2 e na trilha 3, né? Aí chega aqui na 4, a Rafaela inventa de usar o PHP, mas é que o PHP facilita a nossa vida na hora de fazer a conexão. Entendi. Eu pretendo fazer só para consulta. Só, tipo assim, a pessoa consultar numa base de dados, tá? Uhum. Agora, tipo assim, que eu fiz o projeto todo em JavaScript, né? Usei o Tá. React.
Mas se eu for fazer em PHP, eu vou ter que refazer tudo, né? Porque eu acho que o banco de dados ele dá para integrar com JavaScript. Eu usei bastante JavaScript, dá para integrar. A princípio, todo mundo diz que dá para integrar, porque tu viu que dentro do PHP é tudo JavaScript? Tá. Porque você conhece o React? Você Sim, já sim, fez React? sim, Então, eu já. trabalhei com componentes e usei todo o HTML dentro do JavaScript. Então, eu não. Então, eu fiz. Estou meio confusa agora. Eu Sim, de vou como ver. fazer a... Isso. Mas, por exemplo, ó, teve a apresentação do trabalho do desafio 2 do Front-End Mentor da trilha 3 agora. E uma aluna, ela fez todo o front em React, estilizou com Bootstrap, né, e fez aquele formulário com JavaScript. Então, ela fez também uma saladona aí e deu tudo certo no final. É uma das apresentações lá, Heloísa, o nome dela. Tá. Então, acho que dá para fazer sim. Eu não vou te dizer com certeza porque eu nunca fiz, entende? É pensar, a Rafa já fez, a Rafa disse que já fez. Não, eu nunca fiz. Mas eu ouço as pessoas falar que dá para fazer, que dá para integrar. Tá. Vou dar uma pesquisada aí. Ou de repente tu não faz em PHP, né? Aqui a gente tem um exemplo. Por que eu fiz mais esse exemplo, né? Para mostrar como a gente faz o select, né? Como a gente faz o insert. A gente edita, inclui. O teu banco, o teu cadastro, tu vai cadastrar os dados? Tu mesmo vai colocar na tabela? Sim, eu vou. Né, não eu peguei um dataset, os bancos abertos, uma lista. E esse dataset eu vou jogar no banco de dados já. Tá. E aí vai fazer as Automaticamente. consultinhas. Aí as pessoas só fazem a consulta lá, entendeu? Por exemplo, desde a trilha, desde o começo eu venho fazendo aquele site sobre a feira de arte, né? Foi nessa linha que eu peguei. Nesse, eu vou continuar nessa linha. Então, por exemplo, eu vou fazer uma consulta para as pessoas que entrarem na feira de arte, mas tiver curiosidade em saber onde ficam os museus de São Paulo ou de todo o Brasil, galeria de arte, essas coisas assim ligadas à arte, consulta ali e tem todos os dados sobre aquele estabelecimento, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso. Tipo o exemplo da PI Medicator lá. É mais ou menos. E Só que eu usei o. Eu não fiz com Coa, eu usei o Axios. Axios, né? tu estava com um problema, tu conseguiu fazer? Oi? Conseguiu dar certo? Tu disse que estava Consegui. peleando com ele lá. Não, consegui dar certo. Agora é só integrar o banco de dados mesmo. Então, tu pesquisa agora, como tu sabe mais ou menos como funciona, né? Deve ser bem Sim. parecido, porque eu já vi um em JavaScript, só que no JavaScript, como não tem as funções de conexão ali, a gente escreve um pouco mais, mas tu encontra exemplos de como fazer também. Ali eu queria mostrar, né, só como Sim. seria. Porque o front eu fiz com React, mas criei o servidor, né? Eu criei lá o servidor, por isso que eu ia falar, assim, se for fazer com PHP, tem que usar o Jump, É, né? Tem isso, que usar esse servidor. Eu não posso, por exemplo, sim, aquele servidor que eu já criei para listar lá, com Node.js, aí já não vai servir, né? sim, sim, Aí teria que sim, ser o Jump, aí eu teria que mudar o servidor também. é. Isso é Entendi. verdade. É que a intenção da trilha 4, né, é mostrar, assim, um geral de possibilidades, né? Sim. Para não dizer assim, não, tu tem que fazer com isso, tu só pode fazer com aquilo, né? Eu tentei mostrar ali as várias formas que a gente, né, pode chegar a um resultado. Aí, claro, vocês escolhem o que acharem melhor. Eu vou tentar Então, fazer, vamos ver o que vai não, dar. tu já conseguiu, tu estava bem desanimada outro dia, que estava dando problema, e agora conseguiu resolver e vai dar também nesse aqui. É, De repente, não é. com mais QL ou com outro banco, né? Não, eu acho que eu vou usar MySQL mesmo.
É mais Eu fácil, acho. né? Porque Eu como eu acho já conhecia relacionamento. mais ou menos os comandos, eu já conhecia mais ou menos, então para pegar, para relembrar é mais fácil do que aprender uma coisa nova. É. Mas aí é uma coisinha a mais que tu aprende, que a gente aprende também, né? Bom, mas aí tu que sabe, o tempo é curto Sim, também, né? por causa do tempo, isso que eu estou falando. É, então Né? tá. Mas é Seguimos em isso. frente, então. Tá bom, guria. Um beijo aí, bons estudos. Um beijo, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tô ansiosa para ver já o teu projeto. Vai ser o Curiosa. único, né?